Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Problema em transformador causa incêndio em hospital de Belém. Primeira morte pela variante Ômicron nos Estados Unidos é de homem não vacinado. Ministério da Justiça dá 24 horas para Itapemirim explicar abandono de passageiros. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Em 2022, compartilhe o seu brilho. Um incêndio atingiu parte de um hospital na região metropolitana de Belém. O repórter Felipe Nobre tem as informações da capital do Pará. Boa noite, Felipe. Boa noite, Giovana. Por volta de 7h30 da noite, um transformador que fica atrás do Hospital Abelardo Santos entrou em curto-circuito e causou o incêndio. Imediatamente, militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e conseguiram conter o fogo. Os pacientes registraram o momento em que a fumaça começou a tomar conta do hospital, que é um dos maiores da região metropolitana aqui de Belém. A assessoria da unidade informou que o incêndio foi controlado e que ninguém ficou ferido. Parte do hospital segue sem energia elétrica. Por isso, pacientes em estado grave estão sendo transferidos para outros hospitais da capital. Giovana. Obrigada, Felipe. Os alimentos que fazem parte da ceia de Natal ficaram até 29% mais caros neste ano em comparação com o ano passado. A Ingrid Gribel tem os detalhes. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Giovana. Olha, de maneira geral, quase todos os ingredientes servidos na ceia de Natal ficaram mais caros esse ano. O campeão foi o frango, alta de 33,87%. Na sequência, vem o chocotone, com alta de 28%, seguido pelo panetone, que subiu 20%. Entre os ingredientes da ceia, vem a azeitona, encareceu bastante, 17,25%. Os dados são de um estudo da Associação Paulista de Supermercados. Esse levantamento mostra que a carne de porco é uma das opções mais econômicas para compor as ceias das festas do fim de ano, com deflação de cerca de 6% no mesmo período. Já o preço do frango subiu bastante, principalmente por causa do aumento no custo da energia elétrica, que é fundamental para a produção aviária. Mesmo assim, o frango continua sendo a opção mais barata em comparação ao peru e outras aves servidas nessa época do ano. Giovana. Tá difícil entrar no orçamento. Muito obrigada, Ingrid. Mais de 1,5 milhão de pessoas devem passar pela rodoviária do Rio de Janeiro durante o feriadão do fim de ano. Pedro Paulo Filho tem os detalhes. Boa noite, Pedro Paulo. Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o principal terminal rodoviário carioca espera registrar 560 mil pessoas passando por aqui entre o Natal e o Réveillon. A previsão é da concessionária que administra o local. E esse número representa 82% do movimento registrado no mesmo período de 2019 e o dobro de 2020. A maior saída da cidade deve ser em 23 de dezembro, com 33 mil pessoas embarcando, principalmente para regiões turísticas aqui do estado e também para as cidades de São Paulo e Minas Gerais, além do Distrito Federal. Agora, o dia 2 de janeiro, um domingo, deve ser o dia mais cheio, com mais de 60 mil passageiros entre embarques e desembarques. Giovana. Obrigada pelas informações e boa viagem para todo mundo. 500 mil pessoas devem passar por lá. O Ministério da Justiça e Segurança Pública deu prazo de 24 horas para Itapemirim Transportes Aéreos explicar a paralisação das operações desde a última sexta-feira. Assunto para o Matheus Scavazini. Boa noite, Matheus. Boa noite, Giovana. A empresa foi notificada pela Secretaria Nacional do Consumidor e pode ser punida pelo Código de Defesa do Consumidor. Entre as informações solicitadas estão os motivos pelos quais o atendimento foi interrompido presencialmente e pelas plataformas digitais e telefone. A Itapemirim também não manteve funcionários nos guichês dos aeroportos. Além de pedir esclarecimentos, o órgão exigiu um plano de atendimento aos passageiros prejudicados. Caso eles não recebam assistência e não sejam realocados em outros voos, a Itapemirim poderá receber punições administrativas, como multas. A companhia alegou reestruturação interna.
Segundo a ANAC, a Itapemirim tinha 513 voos previstos até 31 de dezembro. Giovana? A gente continua acompanhando o caso, né, Matheus? Muita gente envolvida. Obrigada pelas informações e até daqui a pouco. O desmatamento na Amazônia até novembro é o maior já registrado em 10 anos. Pará, Mato Grosso e Rondônia são os responsáveis por 80% do desmatamento nesse período. Segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, de janeiro a novembro, a floresta perdeu mais de 10 mil quilômetros quadrados de vegetação. É quase um terço maior do que o registrado no ano passado. A área desmatada equivale a 7 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. A mineradora CSN teve autorização para aumentar em 4 vezes o volume de captação de água no rio Paraopeba, em Congonhas, na região central de Minas Gerais. Vamos entender então sobre os impactos dessa medida com a Virgínia Nalon. Oi, Virgínia, boa noite. Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. Essa autorização preocupa os moradores da região, movimentos sociais e os ambientalistas. O receio é que essa medida causa impactos na qualidade e na quantidade das águas, comprometendo o abastecimento do município. A mineradora disse que o pedido foi baseado em estudos técnicos detalhados e garantiu que não oferece risco de desabastecimento para a população. A aprovação veio depois de uma reunião virtual entre representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba. O projeto teve 26 votos a favor e apenas 3 contra. Giovana. Obrigada pelas explicações e um bom trabalho, Virgínia. E o mercado financeiro no Brasil acompanhou as bolsas internacionais que caíram por conta do avanço da variante Ômicron no mundo. O dólar subiu 1%, fechou o dia a R$ 5,74. É o maior valor desde março. Já o índice da Bolsa de São Paulo registrou uma queda de 2,03%, fechando em 105 mil pontos. O governo da França autorizou o uso da vacina contra a Covid-19 na Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. A medida vai atender mais de 5 milhões nessa faixa etária. Desde o dia 15 de dezembro, crianças com comorbidades já estavam autorizadas a receber o imunizante no país. A Bélgica também aprovou nesta segunda-feira a vacina para menores de 12 anos. E como na França, vai ser adotada uma versão pediátrica do imunizante da Pfizer. Florianópolis cancelou a queima de fogos para o Réveillon. Quem tem as informações é o repórter Alexandre Mendonça. Boa noite, Alexandre. Olá, boa noite, Giovana. Pois é, a Prefeitura de Florianópolis explicou que essa medida foi tomada justamente para evitar o avanço dessa nova variante Ômicron, do coronavírus, e também uma possível quarta onda da Covid-19 aqui na ilha de Santa Catarina. A Prefeitura também explicou que não haveria condições de fazer o controle sanitário durante o evento. Já no mês de outubro, a Prefeitura até havia declarado que não faria nenhuma festa de final de ano, que haveria apenas a queima de fogos. Mas essa agora também foi cancelada, até porque a estimativa era de um público de 100 mil pessoas na Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis. Mas a Prefeitura também disse que todos os recursos que seriam investidos nessa festa de fim de ano vão ser realocados para programas sociais e também para qualificação de mão de obra. Volto com você, Giovana. Muito obrigada, Alexandre. Os Estados Unidos registraram a primeira morte causada pela variante Ômicron no país. A vítima era um homem com cerca de 50 anos que vivia no condado de Harris, no estado do Texas. Segundo autoridades, ele tinha problemas de saúde e não tinha se vacinado contra a Covid-19. E as autoridades de saúde americanas alertaram para o maior risco de transmissão da variante Ômicron durante as viagens de Natal. Vamos saber dos detalhes com o repórter Vandrei Pereira. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças anunciou que a nova cepa se tornou a predominante em território americano. A Omicron agora responde por 73% dos novos casos de Covid-19. Em outras partes do país, como Nova York, a proporção chega a 90%. Segundo o CDC, os Estados Unidos registraram mais de 650 mil infecções pela variante na semana passada. Apesar do alerta, mais de 2 milhões de americanos já passaram pelos aeroportos no último final de semana. Os números são quase o dobro do que eram há um ano, mas ainda não chegam ao nível pré-pandemia.
De Orlando, Vandrei Pereira. Continuamos com as notícias internacionais. A Alemanha planeja adotar novas restrições para conter o avanço do coronavírus depois do Natal. A decisão deve ser aprovada em reunião nesta terça-feira entre o novo chanceler Olaf Scholz e os governadores dos 16 estados alemães. E as medidas devem entrar em vigor já na próxima semana. Segundo a imprensa local, o governo deve limitar as reuniões públicas tanto em ambientes abertos quanto fechados. Eventos culturais e esportivos também vão ter a capacidade reduzida. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que institui o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. Então vamos voltar a Brasília para falar com Matheus Escavazini. Matheus. Giovana, o decreto vai ser publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira. A intenção é integrar ações e políticas do governo em diferentes setores para combater e prevenir mortes de mulheres por esse tipo de violência. Além da articulação da rede de segurança no combate a esse tipo de crime, o plano prevê a realização de ações de conscientização sobre a violência contra a mulher, o aumento da possibilidade de denúncias, a criação de políticas de responsabilização, educação e monitoramento dos agressores. Já para as vítimas, a intenção é garantir assistência integral e humanizada, incluindo as vítimas indiretas e os órfãos. Giovana? Importante tema, né? Principalmente para as vítimas. Matheus, muito obrigado. Uma ótima semana para você. O governo da Coreia do Norte proibiu a população de demonstrar sinais de alegria por 11 dias. Os norte-coreanos estão proibidos de sorrir, de dar risadas e de praticar atividades de lazer e também consumir bebidas alcoólicas durante esse período. A determinação acontece por conta do aniversário de morte do ex-ditador Kim Jong-il, que é o pai do atual ditador Kim Jong-un. O japonês Yusaku Maezawa retornou à Terra depois de 12 dias no espaço. O bilionário foi o primeiro turista a visitar a Estação Espacial Internacional em mais de uma década. Maezawa mostrou a jornada em um canal na internet. A viagem ao espaço pode custar o equivalente a quase 350 milhões de reais. Para poucos, né? Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, 8h30 da manhã. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Obrigada pela sua audiência. Uma boa noite.